Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu medito sobre a fé, eu me lembro que o escritor de Hebreus disse: o meu justo viverá pela fé. A fé é certeza, a fé é a convicção. Quando nós falamos de fé, nós temos a ideia de um poder gerado dentro de nós. Eu tenho observado muitas pessoas que dizem que têm fé, estão dentro da igreja, mas que é algo verbal, é só de boca. A pessoa diz que tem fé, mas ela não tem certeza de nada. Ela não tem certeza de onde vai chegar, ela não tem certeza das vitórias dela, não tem certeza da resposta dela, não tem certeza. Ela vive em função dos seus respectivos problemas. Há pessoas que Deus quer exaltá-las, quer abençoá-las, mas infelizmente a fé que ela diz, professa que tem em Deus, é uma fé emotiva, é uma fé momentânea. Naquele momento que ela está na igreja, ou recebendo uma oração, ela diz estar ali envolvida por uma fé, e até está envolvida pelo calor do mundo. Mas diante das adversidades e problemas, diante das pelejas, é que ela demonstra realmente se o que estava ela professando, se era uma fé viva ou uma fé momentânea, que nós chamamos de fé emotiva. Por que eu tenho falado sobre isso? Porque em todas as classes nós temos visto isso, até entre nós, pastores. Às vezes você vê alguém que diz que crê em Deus, que está disposto a abençoar o povo. Por isso que muitos pastores que têm me pedido para fazer parte do ministério têm negado. Muitos. Eu tenho falado não. Muitos. Eu tenho dito, olha, espera mais um pouco. Porque a gente não precisa, a obra precisa muito. Agora, será que o sujeito está disposto a passar uma necessidade, uma peleja, uma luta, passar um momento de adversidade, ou seja, investir, plantar no altar do reino de Deus, para que Deus o recompense? Porque subir no altar e pregar fé é fácil. Você subir no altar e dizer que você crê em Deus, que você ama Deus, que você quer servir, não é fácil. Tendo tudo é fácil. Eu quero ver você demonstrar e combater o combate da fé passando por necessidades e dificuldades. É por isso que a gente vê um outro pedindo para sair, um outro desanimando, que ele vive em função de uma miserável ajuda de custo. É isso mesmo, miserável ajuda de custo. Ele não faz aquele trabalho por vocação, por amor, por chamado, mas pelo que ele possa então usufruir. Porque infelizmente falando, se tornou uma profissão. Hoje em dia se tornou uma profissão. Muitos querem fazer a obra não pelo que Deus quer fazer através dele, mas pelo que ele quer alcançar através da obra como benefício próprio. É por isso que muitos estão sendo reprovados. Você que está me assistindo agora, é pastor, missionário, aspirante a pastor, não manda recado para mim para fazer a obra de Deus. Não fica mandando recado para fazer parte do trabalho da igreja. Porque você tem que ter uma fé definida. Você tem certeza do que você está querendo? Você está disposto a ir para um estado, abrir o trabalho da igreja, a ir para um bairro, a ir para uma cidade pequena? Você está disposto a dormir durante um tempo com a sua família numa igreja? Ah, bispo, isso é crueldade. Eu já dormi. Já dormi no meio de rato, no meio de igreja, no altar, já passando necessidade, fome. Já viajei para outro país, dependendo da ajuda e favor de outros. E por isso eu mudei, porque eu não faço a obra de Deus porque eu sou um profissional da fé. Eu faço porque eu amo a obra de Deus. E as outras igrejas que a gente passou, os outros ministérios, inclusive o último, antes de nós fundarmos a Renovada, quando eu entrei, quem me colocou sabe disso, que eu não estou mentindo. Nossa, a gente vivia uma vida desgraçada, uma luta. Você imagina você ter que sustentar filhos e esposa ganhando uma ajuda de custo de R$500. Mas nem por isso a gente deixou de servir a Deus, porque a fé
dava uma certeza do que Deus ia fazer na nossa vida. Eu estou falando isso para você, tanto para pastores, como os que se dizem ser simpáticos ao nosso ministério, como para os membros. Se você não absorver esse espírito, o espírito da fé, porque esse é o espírito da Renovada, não adianta nem você trocar de igreja, não adianta você querer fazer parte do ministério, não adianta você querer abrir a igreja aonde você mora, onde você reside, no seu estado, não adianta, você não vai ficar. As dificuldades vão vir. E quando vir, você vai apelar, minha mulher, o meu filho, isso, aquilo. Você não está preparado para a obra, me perdoa, não está. Jesus disse, as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Porque ele vivia em função daquela missão. Ele vivia para servir. Fazer a obra e ser servo, servir, se dedicar, se envolver. Como eu posso pedir uma oferta para alguém, um dízimo, a oferta, orientar a pessoa sobre um voto para a obra, para a obra de Deus, se eu não sou capaz de eu próprio me oferecer, de me dedicar? Se torna balela, meu amigo. Não adianta você ficar, bispo, eu quero fazer a obra. E você vai orientar o que para o povo? O povo fazer acontecer. Mas você não faz. É um murmurador, é um fraco, é um medroso. Por favor, não faça isso. Não fique mandando recados. Não mande não. Porque nós estamos precisando, mas de valentes, guerreiros, homens e mulheres valentes, determinados. Gente que tem, desculpa a expressão, um amigo meu falava muito isso, o bispo José Silva, sangue no olho. É isso mesmo, sangue no olho. Pessoa que vai para um lugar e não vai ter medo. Ela sabe que se ela não tiver televisão, não tiver rádio, ela tem espírito, unção para mudar aquela situação. Porque infelizmente falando, hoje em dia, tem poucos que Deus pode contar. Muito pouco. E os poucos que tem, muitas das vezes, combatem um combate, mas no meio do caminho param. Por causa da condição financeira, né? Então, você tem que ler a Bíblia de novo, porque Jesus disse, dai e você vos há dado. Se eu não acredito no meu ministério, se eu não acredito no meu chamado, então eu não acredito em Deus. Não acredito. Porque eu tenho que acreditar que foi Ele que me escolheu. E se Ele me escolheu, Ele vai me capacitar. E aonde eu for, Deus vai abençoar a minha vida. É assim que eu creio. É assim que eu vejo. E esse é o espírito da Renovada. Eu quero que você que está assistindo o vídeo e tem coragem para levar a igreja para o seu estado, para a região. Você que tem coragem de fazer, bispo, eu quero ser a oferta. Eu quero abrir a igreja. Eu quero abrir. Eu quero me doar para abrir. Ou então você é um empresário, um comerciante, e você diz, bispo, eu queria tanto esse trabalho aqui, e eu quero ofertar, quero ajudar com recursos, eu quero doar um espaço, cadeira, som, que a igreja mande só um homem de Deus. Você vai entrar em contato comigo, pelo meu e-mail, contato bpdamasio@yahoo.com.br, contato bpdamasio@yahoo.com.br, ou então aquele tradicional, que é o mais fácil, bisporoberto.angola@hotmail.com, bisporoberto.angola@hotmail.com. Você vai falar, dar o seu telefone, eu vou ler o seu e-mail, e estou convidando você para fazer a obra de Deus, sim, mas com consciência que é só para valente. Porque de medroso, meu amigo, de medroso, é o que mais a gente tem visto aí. Tem gente que, se você tira ela do habitat natural dela, ela chora. Imagina se ela for para um país onde tem guerra, onde tem fome, onde não tem a mamãe, onde não tem amigos, só Ele e Deus. Esse tipo de gente que a gente quer. De repente você foi rejeitado, mas o seu objetivo era isso, doar a sua vida, se entregar. Entre em contato comigo. A obra de Deus está precisando de homens valentes,
Você vai ver em Facebook, você vai ver alguns, mas eu fui de lá e tal. Todos que você vê que saiu ou que vão sair são covardes, medrosos. É porque estavam, infelizmente, se apoiando no que a obra podia dar, não no que ele poderia dar, se doar para a obra. Infelizmente. Eu não tenho outra palavra. Aliás, eu não estou sendo radical, não. Lê lá no livro de Juízes. O próprio Deus falou, Gideão, quem for tímido e covarde, que volte. E vai depressa. Vai embora. Deus falou, vai embora, vai embora. Pode ir embora. Porque aquela batalha era para valente, era para guerreiro. E se você, pastor, empresário, tem o desejo de ser um instrumento para abrir a renovar no seu estado, você está vendo que eu estou fazendo reuniões em outros estados, né? Nós estamos abrindo as igrejas. E são pessoas que só chegam ao bispo, está aqui, bota a sua placa. Eu só quero estar debaixo dessa cobertura, que é que eu vou arrebentar. Acabou. Esse é o espírito. Você quer fazer isso? Você tem uma igreja e você quer estar debaixo da nossa cobertura espiritual? Entre em contato. Vamos somar força. Vamos crescer. Deus vai te abençoar. Deus abençoe. Fica na fé.